Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa 41ª aula do componente curricular de língua portuguesa. Essa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre crônicas e adjetivos. E o que seriam as crônicas? A crônica, ela é um dos gêneros textuais de curta duração e que conta uma história ligada ao dia a dia das pessoas, fazendo críticas sobre os acontecimentos. Ela é encontrada em jornais, revistas, rádios e TV. A crônica depende do contexto social do momento, para fazer o leitor refletir sobre o cotidiano. A palavra é derivada do latim crônica e significa narrativa construída em ordem cronológica. E aí nós temos as características da crônica. Ela é um texto do cotidiano, dos fatos, das atualidades. Ela se parece em muito com o texto jornalístico, mas com a diferença que faz críticas e reflexões sobre os acontecimentos. A crônica, ela tem vida curta, pois as situações de hoje não são as mesmas de amanhã. E o contexto necessário para compreender a narrativa também não será o mesmo. Esse gênero textual, ele mistura o quê? Ele mistura jornalismo e a literatura. O autor, ele apresenta, na maioria das vezes, sua visão sobre os fatos de uma forma pessoal e na primeira pessoa. Assim, o texto ele é escrito com linguagem coloquial e poderá conter um tom crítico, artístico ou até humorístico. A crônica ela é um gênero textual, caracterizado pela narração, com enredo, personagens e clímax também. Então, assim, só para resumir, são textos curtos, a linguagem é simples e despojada, tem a apresentação de acontecimentos do dia a dia, os últimos acontecimentos. Ela faz crítica indireta ou reflexão sobre determinada situação e é criada para prender a atenção do leitor, ok? Então, a gente vai fazer uma leitura agora de uma crônica, tá? Vocês vão começar a ver já aí a imagem de uma criança, né? Em cima de um brinquedo desses da criança andar, né? Tipo uma bicicleta. E a gente já vai começar a fazer a leitura naquela mesma rotina que a gente está fazendo. Eu fazendo a leitura aqui e vocês aí, ok? Na tela aí para vocês. O título do texto da crônica é Criança diz cada uma. Aninha já estava com 2 anos. Loira, linda. Nunca tinha cortado os cabelos. Eram amarelos ouro e cacheados. Parecia um anjinho barroco, diz a mãe coruja. Lá um dia, a mãe pega uma enorme tesoura e resolve dar um trato na cabeça da criança, pois as melenas já estavam nos ombros. Chama a menina, que chega ressabiada, olhando a cintilante tesoura. Mamãe vai cortar o cabelo da Aninha. Aninha olha para a tesoura e se apavora. Não quero, não quero, não quero. Não dói nada. Não quero, já disse. E sai correndo. A mãe sai correndo atrás com a tesoura na mão. A muito custo, consegue tirar a filha que estava debaixo da cama, chorando, temendo o pior. Consola a filha, sentam-se na cama. Dá um tempo, a menina para de chorar, mas não tira o olho da tesoura. Olha, meu amor, a mamãe promete cortar só 2 dedinhos. Aninha abre as 2 mãos já submissa, desata o choro perguntando, olhando para a enorme tesoura e para a própria mãezinha. Qual deles, mãe? Então, vocês viram aí que a gente fez a leitura de uma crônica, o quê? É um texto curto e rápido, né? Então, vamos tentar responder algumas questões agora, já
baseadas nessa crônica. A primeira questão de número 23, ela fala o seguinte: quais são os personagens dessa crônica? Muito fácil, né? Essa crônica aí tem alguns personagens, então vocês vão escrever aí quem são eles. Uma dica são 2 personagens, ok? E aí temos a questão 24, que ela pergunta o seguinte: como a mãe descreve Aninha? Quais são as características que a mãe dá de Aninha? Ah, minha filha é assim, 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 assim. Então, vocês vão ver lá na crônica, na leitura, como que a mãe descreve a Aninha, a sua filhinha, e vão escrever aí, responder aí a questão 24. Vamos para a 25? A 25 pergunta o seguinte: o que a mãe resolve fazer com a Aninha? E por quê? A mãe decidiu fazer algo com a filhinha, com a Aninha. E esse algo ela decidiu fazer por quê? Também está muito fácil, só ir lá e responder. É uma crônica, um texto pequeno, vai ser fácil de encontrar todas as respostas. Aí a questão 26, ela pergunta o seguinte: como Aninha reage? Ela aceita cortar os cabelos? E aí? Quando a mãe de Aninha fala que vai cortar os cabelos dela, como é que ela reage? Ela aceita realmente cortar os cabelos? De imediato? Vocês vão responder aí. Questão 27. Como Aninha interpreta a frase dita pela mãe? Olha, meu amor, a mamãe promete cortar só 2 dedinhos. Ela teve uma reação, né, nessa hora. Por quê? Porque Aninha pensou que a mãe estava falando em cortar os seus dedinhos das mãos, né? Só que não era isso. Quando a gente vai cortar o cabelo, principalmente as meninas sabem muito bem como é isso. Que vai lá cortar o cabelo, o cabeleireiro, a cabeleireira pergunta, né? Pergunta para a mãe de vocês, vai cortar quantos dedos? É o quê? Medida. Os dedos são usados como medida, né? Um dedo, tamanho da largura de um dedo, de 2. Então, foi isso que a mãe dela quis dizer. Só que ela, muito pequenininha, levou ao pé da letra e pensou que a mãe dela queria cortar justamente os dedinhos da mão dela. E aí, como que ela reagiu nessa hora? Questão 28. A 28 pergunta o seguinte: pede o seguinte: agora explique por que o título dessa crônica é Criança diz cada uma. Por que essa crônica se chama assim? Criança diz cada uma. Aí vocês vão ler toda a crônica novamente e interpretar e responder por que o título dessa crônica é assim, ok? E aí vamos agora estudar um pouquinho sobre adjetivos, usando alguns trechos dessa crônica. E o trecho usado é esse, abre aspas. Aninha já estava com 2 anos, loira, linda, nunca tinha cortado os cabelos, eram amarelos ouro e cacheados. Esse exemplo vai estar aí para vocês na tela. As palavras destacadas expressam características da menina Aninha. Essas palavras são chamadas de adjetivos, exatamente. Quem são as palavras destacadas? Loira, linda, amarelos ouro e cacheado. São os adjetivos que Aninha recebe, né? E o que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, é a palavra que se relaciona com o substantivo para lhe atribuir uma qualidade, né? Então vamos usar o mesmo exemplo só para a gente entender. Repetir ele, Aninha já estava com 2 anos, loira, linda, nunca tinha cortado os cabelos, eram amarelos ouro e cacheados. As palavras loira e linda, elas foram usadas para caracterizar quem? A menina Aninha, né? Dizendo que ela é loira e é linda. E as palavras amarelos, ouro e cacheados são usados para caracterizar quem? Os cabelos de Aninha, né? Para dizer que eles são amarelos, ouro, da cor de amarelo, ouro, e são cacheados, ok? Então, vamos responder 2 questões agora relacionadas a esse aprendizado do adjetivo para a gente encerrar essa nossa aula. E aí a questão 29 ela fala o seguinte:
abre aspas, no trecho, chama a menina que chega ressabiada, olhando a cintilante tesoura. Vocês estão vendo aí que a palavra que está destacada para ela é a palavra, para vocês, é a cintilante, né? A palavra cintilante é a palavra destacada. Essa palavra cintilante, ela é classificada como o quê? Ela é um substantivo ou um adjetivo? Lembram que a gente estudou sobre o substantivo? Que a gente viu lá que tem vários tipos de substantivo? Comum, composto, substantivo próprio, substantivo abstrato, substantivo concreto, tem substantivo, vários substantivos, né? Que até agora eu esqueci alguns outros exemplos, mas a gente viu nas aulas anteriores. E aí o que acontece? Substantivo é usado para quê? Para a gente denominar um ser, uma coisa ou objeto ou um lugar. Denominar, certo? Adjetivo é para dar qualidade àquele substantivo. Por exemplo, vocês estão vendo essa minha mesa aqui. Mesa é substantivo, ok? Se eu digo, esta mesa é clara, a palavra clara é uma qualidade que eu estou dando para a mesa. Então, a palavra clara é um adjetivo. Então, com esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui agora, vocês vão conseguir responder a 29. Vamos ler de novo? Chama a menina que chega ressabiada, olhando a cintilante tesoura. Palavra cintilante é o quê? Substantivo ou adjetivo? Aí você responde aí na sua casa, ok? Questão 30, última questão. Ainda nessa frase, a palavra cintilante, ela caracteriza qual substantivo? O substantivo menina ou tesoura? Nós temos dois substantivos aí nesse trecho, que é menina e tesoura. Agora a palavra cintilante, ela foi usada para caracterizar quem? Para dar qualidade para quem? Para a menina ou para a tesoura? Aí você vai ler com atenção e responder a número 30, ok? Então é isso. Nós hoje vimos a questão da definição de crônica, lemos aí uma crônica, né? Sobre a criança, a menina Aninha, e estudamos um pouquinho sobre adjetivos. Lembrando sempre, para assistir às nossas aulas, lá na plataforma Palmas Homeschool, ou no canal 5.2, nós temos também as atividades para serem respondidas na plataforma ou buscando elas lá na sua escola, as atividades impressas. Não esqueçam do prazo de vocês responderem as atividades, porque tudo tem prazo e todas essas atividades estão sendo contadas como avaliação para que você possa ser finalmente aprovado nesse nosso ano letivo que está sendo totalmente diferente, né? E que a gente torce para que o ano que vem volte ao nosso antigo normal e a gente possa estar todo mundo junto dentro das escolas, ok? Nossa aula se encerra aqui e um grande abraço.